Olá, queridos. Hoje eu quero conversar com vocês de um assunto de extrema importância. Eu diria que é vital para os dias de hoje, não só para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida secular. Não só para a nossa saúde espiritual, mas para a nossa própria saúde do nosso corpo. Nós vamos hoje conversar, né, sobre emoção e razão. Emoção e razão, né? Já há muito tempo, irmãos, vem se construindo uma sociedade que só quer prazer, uma sociedade que o mote dela é a felicidade. Ela quer ser feliz a qualquer custo, né? Há uma fuga da realidade provocada para que as pessoas se sintam bem, né? Ou vivam uma vida mentirosa, falsa, para fora, apesar de por dentro estar se destruindo, mas para fora ela vive uma vida falsa, para poder atender essa sociedade que coloca coisas falsas, coisas absurdas. E nós temos que dizer que isso é verdade, porque quando nós não dizemos que essa é a verdade, nós somos perseguidos. É por isso que a igreja cristã, ela sempre foi perseguida ao longo de todas as eras, porque é basicamente a única religião que ela diz não, e também os judeus, é verdade, que diz não. E em certo ponto, não querendo ser falso, né, os próprios muçulmanos também. Há religiões que têm um Deus único, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante. Eu já estou com 66 anos, agora em julho eu faço 67 anos. Então, segundo, né, a crença popular, segundo o que todo mundo fala, segundo os programas de televisão, não é isso? Eu estou vivendo a melhor idade, não é isso? Eu estou vivendo a melhor idade. Mas que coisa tão falsa, que coisa tão mentirosa. Ninguém, irmãos, ninguém, mesmo que esteja com a saúde em dia, mesmo que esteja com o corpo em dia, com 66 anos, 67 anos, vai dizer que está vivendo a melhor fase da sua vida. Isso é uma mentira. E isso é falado para 80 anos. Você já viu programas assim, não é? Na televisão, aí mostra uma coisa, mostra uma pessoa, aí mostra outra pessoa. É sempre manipulando as coisas, né? Sempre manipulando uma coisa, manipulando outra coisa. Por exemplo, domingo passado passou num determinado canal aí, não vou falar qual, né? Uma série que parece que está no streaming deles, né? No canal de streaming deles, né? Falando sobre a internet fazendo mal para crianças, né? E isso é um fato, é uma realidade, né? E eu vou entrar isso daqui a pouco sobre isso aqui. Por que que isso acontece, né? Crianças se mutilando, né, por causa de certas coisas erradas aí no meio da internet. Mas no final da apresentação de tudo isso aí, que é gravíssimo, né, entrou aquilo que é o objetivo, que aquilo tudo é só um pano de fundo. O objetivo, nós temos que censurar as mídias, porque esse é o objetivo, né? E a pessoa compra aquela ideia. Então eu não estou no melhor momento da minha vida. Meu melhor era quando eu tinha 18 anos, 19, mesmo sem cabeça e tudo mais, era ali, né?
eu tinha força para tudo, né? Tinha, né, energia para tudo, e agora, graças a Deus, eu estou bem de saúde. Graças a Deus, a minha família é abençoada. Mas isso é uma mentira. E coisas semelhantes assim são colocadas para nós. E isso vai penetrando na nossa emoção, na nossa mente, mas de maneira errada. As crianças crescem sem ouvir um não dos pais. Aliás, a maioria das crianças nem são criadas pelos pais. Que é isso, pastor? Não, não, criado é criar. Não é ter um teto. Não é dar comida. É criar. É conversar. É falar. É elogiar. É repreender. É dar amor. É dar carinho. É dar, às vezes, uma repreensão. Isso é criar uma criança. Então abandonam a criança, ia falar criança, né? Até, né? Tudo bem que chega depois de 15 anos, acho que é adolescente, não é isso? Mas até 18 anos é uma criança para mim. 17 anos. Deixa o seu bel prazer. Não quer saber o que ela está fazendo, não quer saber com o que ela está andando, não quer saber o que ela está vendo. Aí depois vem essas surpresas terríveis. Porque o mundo é mau, o mundo é maligno. Mas eu não posso falar não para o meu filho, poxa vida, afinal de contas ele pediu um celular, eu não posso me intrometer na vida dele. Né? Você às vezes deve ficar surpreso, né, em certos incidentes que acontecem na América do Norte, né? De filhos que guardam, né, fazem aquelas tragédias, né? E guardavam o rifle, né, o fuzil no seu quarto. Eu falei, como pode ser? Porque o quarto para o americano, né, do filho, é uma propriedade exclusiva do filho. O pai não pode se intrometer ali. Veja a situação dos professores na sala de aula. Ele não pode repreender o aluno. Não pode. Não pode dar um castigo para o aluno. Não pode fazer isso com o meu filho. Ah, meu Deus, ele vai ficar com um trauma tremendo se fizer isso com ele. Eu estou falando da realidade que está acontecendo, irmãos. Tudo trabalhando as emoções. E as crianças crescem e se tornam adultos aí sem nenhum fundamento, sem nada. Qualquer coisa desaba esse adulto. Não tem emoção, não tem saúde emocional, não tem nada. Porque sempre foi criado dessa maneira. Ah, mamãe, lá na escola me chamaram de gordinho, me chamaram de magrinho. Ah, não pode, eu vou processar a escola. Eu vou processar essa diretora. Eu vou mandar um áudio para a Globo, dizendo que o meu filho foi chamado de magrinho, foi chamado de gordinho, foi chamado de verdinho, foi chamado de vermelhinho, foi chamado de amarelinho. Não pode, isso não pode. Afinal de contas, o meu filho tem que ser preservado, assim como eu também. Meu filho tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Foi ontem mesmo, eu estava com a minha esposa no carro e cortou a gente na rua. Na rua. Né? Essas, eu não sei como é o nome direitinho, né? Dessas motinhos elétricas, não é? Então, nessa motinha elétrica, né, tinha uma menina dirigindo, que não tinha 18 anos nunca. Tinha outra menina atrás dela e tinha uma outra menina sentada no chão. E passaram pelo meu carro, na rua. Entende? Aí acontece uma tragédia. E aí? E aí? Onde está o pai? Onde está a mãe? Às vezes são coniventes com esse tipo de coisa.
porque tem que fazer tudo que meu filho quer. Ah, eu tenho condição de dar isso para ele, eu vou dar para ele. Alguns dizem assim, o que eu não tive na minha juventude, eu quero dar para o meu filho. É? Então, irmãos, são as emoções definindo quem nós somos. Adultos, idosos, crianças, adolescentes, jovens, são as emoções definindo a nossa vida, o que nós queremos. Eu acho que nem o Roberto Carlos, com todos os especiais que ele fez na vida dele, né, poderia falar de tantas emoções, né, como nós vemos nos dias de hoje. Somos uma sociedade levada pelas emoções, né, pelas emoções. Há pouco tempo atrás, eu não sei agora, eu não fico acompanhando mais esse tipo de coisa, né? Mas você deve lembrar, né? Há pouco tempo atrás, uma, uma garota, não podemos nem chamar de adolescente, né? Lá da Europa, não sei de que país ela era, né? Nem sei mais o nome dela. Que estava ditando regras para o mundo. Como é que o mundo não deve desmatar? Como é que o mundo deve agir? Né? E todo mundo aplaudia, os jornais, noticiários aplaudiam essa que um governante daquela época falou que era uma pirralha. Né? Bom, tá arriscado ele, se fosse hoje, está arriscado ele ser processado. Né? Mas é esse tipo de. É esse o mundo que a gente vive. É esse o mundo. E dentro da igreja, irmãos. Outro dia eu vi um vídeo, né, de um garoto que era pregador. Pregava. Pregava. Olha que coisa louca. Nem Jesus fez isso, irmãos. Jesus só apareceu para o público depois da sua maioridade, aos 30 anos, que era a maioridade para se poder ser um rabino. Nem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, pastor, não tem aquela passagem que ele se reuniu? Né? Aquilo ali era a época do bar mitzvah, né? Dele. Né? Era um momento que ele estava conversando com os mestres, mas ele não estava pregando para ninguém. E as pessoas aplaudem. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Que maravilha! Olha só que bênção! Não é bênção, não. Não é bênção, não. Esse garoto vai ser destruído. Ele vai ser arruinado. Assim como outros cantores, quando era pequenininho, tem histórias por aí, não é? De cantores aí que surgiram, meninos ainda, né? No meio evangélico, que hoje são trans. Nada contra os trans. Problema dele. Problema dele. Então, irmãos, a Bíblia diz uma coisa que é fundamental para a nossa vida: a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Concorda comigo, está na Bíblia, né? A Bíblia diz que nós nem somos salvos sem fé. Somos salvos mediante a graça, pelo meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem salvos somos se não tivermos fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Concorda comigo? Amém. Né? Então agora vamos para a definição de fé da NVI. Hebreus 11:1. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, com mais calma. A fé é a confiança daquilo que esperamos. É a certeza das coisas que não vemos. A definição de fé elimina a emoção. A definição de fé é razão pura, é intelecto puro, é mente pura, é a certeza, é a confiança que está aqui dentro de coisas que eu não vejo, mas eu creio porque está escrito na palavra de Deus. Não há emoção. Não há emoção, irmãos.
Fé não é sentir arrepios. Fé não é ver anjo. Você pode até ver anjo, você pode até sentir arrepio, mas isso não é fé. Fé é o firme fundamento, né? Eu gosto dessa versão, é a versão revista e corrigida, é o firme fundamento daquilo que esperamos, das coisas que não vemos, é o fundamento na palavra de Deus, irmãos. Né? Naquele vídeo que eu coloquei, primeiro eu tinha colocado para o jovem, depois eu coloquei no grupo daquele rapaz falando muitas coisas, tem duas coisas que eu quero destacar. Uma até uma pessoa falou para mim, não é? A primeira coisa que esse rapaz disse, ele diz assim, ó: se o evangelho chegar ao meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero, porque vai estar condicionado ao que eu sinto e não ao que eu sei. Aleluia. Que palavra boa, né, irmãos? Que palavra, né? Se a fé vai direto para o meu coraçãozinho, para as minhas emoções, essa fé vai ser infrutífera. Porque essa fé vai estar baseada naquilo que eu sinto e não naquilo que eu sei através de quê? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia. Entende? Entende como viver pelas emoções muda a nossa vida cristã também? E tem outra coisa que ele falou em seguida, né? Ele fala assim: se o evangelho estiver ligado às minhas emoções, estou perdido, pois o que eu sinto hoje posso não sentir amanhã. Não é verdade? Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou sentindo uma dor aqui no braço, amanhã não estou sentindo uma dor no braço. Hoje eu estou com vontade de chupar picolé de manga, amanhã eu estou com vontade de chupar picolé de uva. Hoje eu estou chateado com o fulano, amanhã eu estou amando o fulano. Então, se o evangelho, a palavra de Deus, estiver ligada às minhas emoções, né, eu estou perdido, porque esse evangelho vai mudar a cada dia. E não é isso que as pessoas estão vivendo hoje, irmãos, dentro da igreja? A cada dia uma coisa. Por isso que determinados locais, a cada dia tem que ter uma novidade. Hoje é o culto de não sei o quê. Hoje é a busca pelo não sei o quê. Porque são locais que são geridos pelas emoções. Então eu preciso, não é, a cada dia inventar uma coisa nova. Uma coisa nova. Irmãos, a sua razão, a sua mente precisa governar a sua vida em todas as áreas. Na sua vida, na sua família, na sua vida no seu trabalho, na sua vida espiritual. Quantas pessoas, irmãos, não têm saúde emocional e o chefe falou uma coisa, que às vezes o chefe também né, tá com problema e fala uma palavra A, ou o gerente ou o diretor, uma palavra A, e a pessoa cheia de emoção chega e fala B, C, D e E. E aí é mandado embora. Não acontece isso? Tinha um pastor que ele falava assim, né? Ser pastor é a arte de engolir sapo. E eu falarei isso para todos nós, irmãos. Ser crente é a arte de engolir sapos. Ou seja, não é que nós somos bobos, mas Paulo diz, de depender de vós, tem de paz com todos. Porque até irmãos, cada vez as leis estão mais severas, não é? De feminicídio, não é verdade? Cada vez mais está se dando proteção à mulher, e esse tipo de coisa. E cada vez mais está havendo morte de feminicídio.
Por quê? Porque as pessoas estão guiadas pelas emoções. Não quer aceitar um fim do relacionamento. Estou falando isso no mundo, né? Não quer aceitar o não. Não quer aceitar esse tipo de coisa. Isso é o ser humano governado pelas suas emoções. E nas nossas emoções, irmão, a gente mata mesmo, sem querer. A gente está com uma arma na mão e a gente, no auge da ira e tudo mais, pega e pum! Depois se arrepende. Ou não, né? Dependendo do caso, dependendo da pessoa. Não é assim, irmãos? Isso é a pessoa governada pelas suas emoções. Mas é isso que o mundo está pregando cada vez mais. Em nome de Jesus, irmão, já estou terminando essa conversa com você. Seja o senhor do seu eu. Não seja escravo das suas emoções, em nome de Jesus Cristo. Não seja escravo dos seus sentimentos, em nome de Jesus Cristo. Seja escravo da sua razão, da sua mente, do seu intelecto, a não ser que você seja uma pessoa com problema mental. Porque se você ler a Bíblia Sagrada, a sua mente vai estar cheia da Bíblia Sagrada. Vai estar cheia de razão, cheia de fé. Diga não em nome de Jesus, irmãos. Diga não, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. A essa loucura coletiva que nós vivemos, irmãos. A esse mundo falso, a esse mundo mentiroso que nós vivemos. Diga não em nome de Jesus a essa infinidade de síndromes que temos por aí agora. A essa infinidade de transtornos que nós temos agora. Não quero dizer até que não possa existir algum ou outro, mas isso é fruto de uma sociedade que só busca prazer, só busca felicidade, uma sociedade que é guiada pelo seu coraçãozinho, pelas suas emoções. Diga, eu sou filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo morreu por mim. A minha vida está nas mãos dele. Não existe acaso na minha vida. Eu sei qual é o meu destino eterno. E isso que eu acabei de falar agora, que são citações retiradas da Bíblia Sagrada, irmãos, depende se hoje está fazendo sol, ou se está chovendo, ou se está caindo granizo, ou se está caindo neve. Independe da circunstância, independe da situação, são verdades absolutas que eu vivo pela fé, eu vivo pela minha razão, eu vivo pela minha mente e não por emoções. Tome posse da sua vida, irmãos. Esse mundo diabólico, maligno, né, capturou a vida das pessoas. Fale como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deixe Cristo viver no seu coração, na sua vida, pela fé, que é a certeza, que é a convicção, que é a razão, querido. Governe a sua vida pela palavra de Deus. Governe a sua vida, tome as rédeas da sua vida. E se ela, como um cavalo bravio, quiser ir para lá e para cá, você puxa ela. Fale, não, esse é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Desculpe estar falando assim, meio até, né, exaltado demais, irmãos. Mas, se você não fizer isso, você vai passar por problemas, querido. Né? Você vai passar por problemas. Né? Seja guiado pela sua razão.
razão na palavra de Deus, né? Ela diz que você e eu somos mais do que vencedores sobre todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Em quem? Em Cristo Jesus. Tá? Fique com essa palavra. Domingo estaremos na igreja, que você possa estar lá na Rua Honório 651 conosco. Jesus abençoe você abundantemente. Fique com Deus.